A questão que sempre me fica na cabeça de dinheiro, e não esquece, foi uma que falou para mim, né? Da questão realmente, gente, é, do quanto tem esse tabu, né? Essa questão realmente, o quanto essa energia que ele está entre o dar e receber, por quê? Tudo é isso. Eu vou fazer algo, eu uso essa moeda de troca, né? Poderia ser uma troca geral, de outras coisas. Mas o quanto esse tabu está por trás, o quanto sistemicamente a gente fica preso em que situação, né? Ou no que a gente está ali dentro do sistema. Então, quando você pensa no dinheiro, mas pensa também no geral, pensa no que a gente traz do sistema, o que vem primeiro? Então, quando você conecta com você, conecta com o sistema, ou conecta com todas as mulheres, ou com todos o sistema, tudo que veio antes, os irmãos, o que vem do dinheiro? Então, ele vem medo, vem tranquilidade, vem culpa, vem segurança, vem liberdade, vem preocupação, vem desejo, vem vergonha ou vem raiva. Porque não é sobre o dinheiro, né? O dinheiro está lá, ele está lá. Agora, o que sente aqui que não deixa a gente chegar até lá? Ele vira um tabu. Ele vira como se fosse mesmo, como ela é o primeiro chakra, a coisa sexualidade, como se sim, você não pode fazer isso. Então, se eu não posso ter o dinheiro. Aí fica nessa sensação das mulheres, dor, esforço, peso. Aí a gente vai querer ele? Não, não vai. Eu fiz uma constelação esses dias, muito interessante, ela veio para constelar trabalho, né? Um projeto novo aí que ela tem. Só que o projeto novo e trabalho quer dizer dinheiro. Antes da gente sentar, ela falou assim: vou fazer esse trabalho e vou ganhar uma graninha. Diminutivo. Eu falei para ela: não, gente, a pessoa pegou, uma amiga dela pegou, tá grávida, ela queria fazer esse trabalho já com a amiga. A amiga passou tudo para ela. Deu tudo como se pegasse um projeto e desse de presente. E é um projeto que está andando. E ela falou que vai ganhar uma graninha. Daí ela falou assim: não, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Daí ela falou assim: mas a minha amiga, ela não tá passando, ela precisa passar o que ela sabe para mim. Ela não passa, ela tá esquivando. Eu falei para ela assim: vamos ver, vamos colocar a constelação, vamos ver quem está esquivando do quê. Era ela que não olhava. Não tinha nada a ver com a amiga. Era ela que não olhava. Então, o quanto de dor que, se tivesse dinheiro na mão, ele vai vir pra gente, ou se é com muito esforço, aí vai chegar uma hora que eu não quero mais me esforçar, ou é peso. Ou realmente tem outras coisas que está por trás. Ou ele pode estar direcionado com a gente, associado a que nós aprendemos dentro da nossa família. Trabalho, segurança, sucesso, merecimento, pobreza, riqueza e sobrevivência. Então, como que anda a nossa relação com ele? Como que anda? Como que é aí a relação de vocês com ele? A minha mente, ela trabalha fácil com a verdade do outro. Então, o que eu uso também? Se funcionou para o outro, peraí, funcionou para alguém, pode funcionar para mim. Agora, até onde que está meu limite? Então, quando eu fiz um trabalho com o judeu, que ele falou para mim assim: você quer ir de avião ou de jatinho? Eu falei: eu quero de jatinho. E eu cheguei em casa e minha filha falou assim: jatinho, mãe, é muito caro. Aí quando ela foi ver o valor, ela falou assim: não, até que não é tão caro. Isso é possível.
Então, o que a gente precisa abrir a nossa mente? As nossas possibilidades e aquilo que eu tenho aqui. Por isso que eu falo, o caminho do autoconhecimento, o que é? É a gente se conhecer. Então, se eu não parar e ver como eu lido com aquilo, quando o meu sistema lidou, eu não vou entender. Então, se eu tenho uma dificuldade em entender verdade, eu tenho que entender que verdades são essas. E entender para mim qual verdade que é. E aí, se eu não parar, não olhar o que está ali no sistema, e o que é o sistema? É agora. Então, por exemplo, hoje, aconteceu um negócio muito interessante. A gente está trabalhando lá dinheiro, e aí, por isso que eu falo, está nas pequenas, isso aí de dinheiro, principalmente, está nos pequenos detalhes, muitas vezes. Aí hoje veio uma cliente minha aqui, ela veio com carro, e eu preciso começar a olhar para carro, eu quero trocar meu carro, vai lá, um ano, 6 meses. E eu gostei do carro dela. E eu fui bater foto do carro dela e a gente estava conversando. Ela trocou o carro agora. Daí ela falei para ela assim. Quando eu olhei o preço do carro, eu falei, ixi! Mas na hora que eu olhei, que eu pus lá no Google o preço do carro, deu um negócio em mim aqui, mas deu um negócio em mim aqui, e eu passei mal. Daí eu falei, peraí, calma. Depois você vai fazer terapia e vai olhar para isso. Por que você assustou com esse valor? E aí, conversando com ela, o carro não é, dela não é novo, mas está novinho o carro dela, mas é um carro mais velho. Era o valor que eu tinha. Isso que eu falo, eu olhei o carro novo. E quando eu olhei o carro que ela tá, é o valor que eu tinha estipulado para mim. Olha que louco. Eu falei, por que você? Eu falei, não, vai mudar, vai estipular um valor maior. Você pode sim, entendeu? Mas lá dentro de mim era como? Você está proibida de comprar um carro caro. Foi a sensação que deu naquele frio na barriga. Você está proibida. Eu disse, calma, vozes internas, vozes externas, calma, depois eu vou olhar para você. Eu não tenho nem esse perfil de perguntar do carro, eu vou perguntar porque eu preciso desbloquear isso. Eu falei, peraí. Então são coisas que você fala como se fosse assim, proibido. Eu disse, peraí, tem alguma voz minha, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou de alguém que eu estou proibida de ter um carro novo, com aquele valor. Voltamos à questão das possibilidades. Grama e bananeira, tudo à disposição. Isso. Está tudo à disposição. Ele está em algum lugar. Agora, a questão é, por exemplo, você tem um produto. Eu acredito nisso. Eu tenho um produto, ou eu tenho eu vou lá e faço faculdade. Gente, ninguém estuda 5, 6 anos para colocar aquilo tudo. Você pode até mudar de profissão, você pode fazer outra coisa. Mas você não faz à toa 5 anos de faculdade. Eu acredito que as pessoas não façam à toa. Está aqui, o dinheiro está em algum lugar. E a energia da troca, ela é necessária. Se você tem um produto, você vai vender, você vai receber por ele. Eu vou só dar de graça para as pessoas? Não tem sentido. Eu só vou fazer aquilo, dar de graça para mim fazer isso, eu preciso ter X de dinheiro. Então, essas perguntas aqui, eu tenho que observar. Então, por exemplo, isso que aconteceu hoje comigo, nada mais é que algo que está lá atrás. Eu não sei onde está, não, tá, gente? Eu não vou fazer terapia ainda, não. Mas, ó, como meus pais falavam de dinheiro ou de carro novo? Bem que meu pai tinha carro novo. Já teve carro novo. Mas como que falaram quando tinha um carro novo? Ou carro novo, depende também do carro novo. Né? Depende do carro novo que tinha. Porque tem carro novo e tem carro novo. Então tem carro de 1 milhão e tem carro de novo lá de 80 mil, 70 mil. O dinheiro era motivo de briga. Havia muito medo de faltar. Alguém precisava trabalhar demais para sobreviver. Isso tem muito a ver com o que falaram aqui. Alguém precisava trabalhar demais, mas é só sobrevivência. Então a gente está no modo, então a gente precisa descobrir qual modo que a gente está. A gente está no modo sobrevivência? Ou está no modo escassez? Ou quando a gente começa a olhar para ele, qual modo que a gente vai? A gente mascara. Então, por exemplo, está lá na pobreza ainda, tem que ficar lutando por ele. Mas aí, em algum momento você teve dinheiro. Por que você volta para aquele modo? Escassez e sobreviver. Então, por que você voltou nesse modo? Você não estava nesse modo? Você voltou, às vezes a gente volta, não volta não. A gente está abrindo, às vezes só mascarou. Porque assim, olha, vamos lá. Qual que é a diferença disso? Estava questionando o negócio. Qual que é a diferença?
Tá bom, nossos pais não tinham o que comer. Ah, legal, não tem que comer, é difícil, foi uma vida difícil, só tinha aquela coisa escassa. Tá. Quando hoje, ai, mas hoje eu tenho que comer, eu tenho que agradecer. Realmente, a gratidão ela faz parte realmente do nosso todo dia. Agora, quando você vai no restaurante, ou quando você pensa, tem horas que você olha e observa, você está escasso igual o arroz e feijão que você tinha lá. Porque tem tanta coisa oferecendo hoje, e eu ainda olho às vezes o valor e não olho aquilo que eu quero comer. Então eu estou comendo arroz e feijão, eu posso comer um bacalhau num dia. Se o prato valer 100 e tiver prato de 500, 600, a gente está comendo o quê? O arroz e feijão. Sempre olhando o valor. Sempre olhando o valor. Então a gente está vivendo, sim. Lógico que a gente tem. Vamos agradecer que a gente tem um teto para morar. Agradeço minha internet, agradeço o chá que eu estou tomando, agradeço aqui meu celular. Sim, agradeço a água que eu vou tomar banho, a luz que está aqui, a internet. Sim. Mas aonde eu posso ir? Eu ainda olho o valor. Existia alguém que prosperou e foi criticado, alguém que perdeu tudo. E as frases que, se a gente não olhar, a gente pega igual aconteceu hoje. Se eu não olho para aquela minha sensação corporal que está aqui dentro, em algum lugar, quando eu vi o valor, eu olhei e falei assim, não posso. Meu, apareceu inúmeras frases. Mas na onde estavam essas frases? Nas sensações. E aí eu fui um pouquinho conversando depois, a hora que a gente foi embora, a gente conversou, eu pedi para mostrar o bagageiro do carro. E aí eu fui olhando e falei, vou desconstruindo, vou desconstruindo, vou desconstruindo. A história é assim. A mulher, ela precisa. Então, toda a questão do dinheiro é dar e receber. Daí ela liga desesperada para uma pessoa e fala assim: olha, eu estou com fome, minhas crianças estão passando fome e eu preciso, eu não tenho nada para comer aqui em casa. Ele falou assim: o que você tem para dar? Para você receber, você precisa dar algo. O que você tem para dar? Daí ela falou assim: então ela pensou, falou: não tenho nada, não tenho comida para dar para meus filhos hoje. Daí ela saiu fora e no jardim dela tinha um monte de flor. Ela fez um maço de flor. Ela lembrou que na rua tinha um homem doente e ela foi levar esse maço de flor. Doente. Daí ele falou para assim: e você vai lá e vai, mas não tem nada para comer. Você vai arrumar a tua mesa e você vai, sim, como se você tivesse muita coisa boa para comer. Você arruma a tua mesa, dá algo para alguém. Ela foi, levou essa flor para o doente. O doente ficou muito feliz. E aí passou um pouco, uma pessoa veio pagar ela com dinheiro de muito tempo que ela não recebia. Então é isso. O que eu tenho para dar? Uma outra coisa, começa a registrar essas coisas. Ah, você deu um sorriso para alguém na rua? Registra, eu estou dando alguma coisa. Principalmente as nossas dificuldades de falar bom dia, de sorrir para as pessoas. Sabe aquele dia que a gente está de mau humor? Peraí, deixa eu começar a fazer movimento e ação. Deixa eu começar a falar bom dia. Deixa eu fazer uma boa ação. Deixa eu ver o que eu tenho para dar. Às vezes, gente, é um folder na internet. Deixa eu pegar isso, deixa eu colocar lá na minha página da internet um folder. Deixa eu fazer um folder e colocar lá palavras. Deixa eu colocar lá hoje um poema. Vocês podem fazer essa ação pela internet, gente. A internet de vocês pode fazer isso. Vocês estão dando. O que precisa ter? A intenção que você está dando algo. Conversando com a cliente esses dias, ela falou assim, teve um dia que eu fiz uma comida para uma pessoa, e ela falou assim, que ela me agradeceu tanto, porque ela não esperava de mim aquela atitude. Às vezes ela falou assim, mas é tão pequena. Eu falei, então, a gente precisa entender, o dar e receber é difícil pôr dentro da gente, tem hora, né? Eu dou algo, parece tão insignificante pra gente, mas para o outro,
ele tem um simbolismo muito forte. Então a gente vai entendendo, isso faz toda a diferença. E aí você vai conversando mesmo com essas vozes internas. Esse é meu, isso é do meu pai, isso é da minha mãe. E eu posso mentalmente devolvendo para eles. O que, que eu penso hoje? O que, que eu vou começar a trazer para a gente? Aí vai abrindo espaço, que chega uma hora que a gente e fica 100% aquilo acontece. Aí os milagres acontecem, mas se não tiver espaço para milagre, não acontece. Então eu posso fazer, na intenção. Ah, eu não estou dando nada, então eu não recebo nada. Peraí, deixa eu começar a dar. Dar o quê? Começa a pedir para mim, então o que eu vou dar? Vou dar uma palavra aqui. Vou lá pegar uma flor, vou dar alguma coisa? Vou preparar minha mesa farta. E aí, o que, que precisa entender? O que, que funciona para você? Então, no livro lá do Poder Subconsciente, ele tem 10 coisas que você pode fazer, que é essa história. Gratidão, né? Então, a Márcia Luz, ela fala de gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. E funciona para um monte de gente, mas não funciona para mim, por exemplo. Como para mim. A história do outro, aquilo, para mim é verdade. Principalmente quando eu sei que é verdade. Para você não funciona? Então tá, deixa eu ver se as minhas verdades funcionam. Então, por isso que o autoconhecimento, eu preciso entender como é que é meu funcionamento interno, como que a minha mente funciona. Que aí seria mais ou menos PNL, né? Tem gente que funciona no toque. Tem gente que aprende com os olhos. Tem gente que aprende com o ouvido. Me ajuda muito principalmente quando eu vou fazer uma terapia, por exemplo, eu preciso falar, eu não estou nem falando para o terapeuta, eu estou falando para mim ouvir, para mim funciona. Tem gente que funciona calando, tem gente que medita andando, tem gente que medita quieto, tem gente que medita com mantra, tem gente que medita com música. Como é você? Então, se você não olhar para o dinheiro, essa sensação que eu tenho, essa dor que eu tenho, ou esse pensamento que eu tenho, como é quando eu olho para uma pessoa que está rica, bem vestida? Como é que eu olho para uma pessoa que está bombando na internet? Se o meu meio é internet, como que eu olho para ela? Então, eu mudei também. Eu olho e falo, eu te abençoo. Aí, o que que precisa? Começar a testar. Para mim, funcionou. Parei de olhar e eu te abençoo. Então, como que você funciona? E se você não pegar o dinheiro na mão, não olhar, não funciona. Como, né? Ontem a gente estava conversando, né, na imersão, né? A pessoa falou, né? Eu desconstruí que cartão não é dinheiro. É isso, a gente vai desconstruindo e construindo. Peraí, cartão é dinheiro sim. Tá lá no banco. Como tem gente que acha que banco virtual não é dinheiro. Tem que ser lá o banco físico. Então, se eu não desconstruir, eu não crio. É igual conversando, né? Fazendo um curso, e a pessoa falou para mim, ele falou, para mim é importante eu ter um mandalo do dinheiro, então eu tenho dinheiro de vários tipos. Eu já falei que ia fazer isso, já peguei o dinheiro. Para mim, não, às vezes para mim não é importante fazer um mandalo do dinheiro. Mas se para você é importante, vai lá e faça um mandalo do dinheiro. Tenha os dinheiros na carteira, porque a gente fala, eu tenho dinheiro na carteira, é importante. Para mim, você até ótimo, porque nem carteira não preciso ter mais. Porque eu já não gosto de bolsa, não gosto de carteira, e eu já não gostava de ficar andando com muita carteira. Agora eu deixo lá o cartão na bolsa e só minha carta já é excelente para mim. Para mim é melhor do que andar com um monte de dinheiro. Andar com carteira. Então, às vezes, para mim não vai funcionar. Como funciona para você? Então, a gente precisa entender o que é aquela situação. Ah, quando eu quero tocar. Pensa, gente, se você trocar seu carro hoje, que carro que você pegaria? Ou, daí começa lá, vem. Aí você deixa a mente vir. Que carro que eu pegaria? Peraí. Vou pegar um carro de 300 mil, de 400 mil, de 500 mil. Ah, não, mas eu não vou trocar de carro não, porque meu carro tá bom, porque esse aqui tem. Começa a perceber que isso tudo vai te mostrando qual a relação com o dinheiro. Pensa lá no carro de 500 mil. Como é pensar no carro? O que acontece dentro? É igual quando você vai fazer um projeto. Pensa em você fracassar e pensa no ter sucesso. Aí você vai ter sucesso, mas dá trabalho, né?
Nossa, daí eu vou fazer, aí dá trabalho, aí eu tenho que pensar, aí eu tenho que pensar em tudo. Aí dá trabalho, aí não faz. Igual a minha imersão, né? Que eu fiz. Dá trabalho, né? Você tem que comprar as coisas, você tem que organizar. O que eu fiz? Vou fazer tudo organizado para ir aprendendo. Então, quando eu pensava em uma imersão de 3 dias, eu tinha pânico. Eu falava, gente, tem que fazer muita conta. O que eu fiz dentro de mim? Deixa eu fazer de um dia primeiro, deixa eu ver quanto, e depois eu multiplico por 3. Faço assim. Só que para mim funcionou. Então, eu busquei dentro de mim algo que eu fizesse, como eu fazia em 3 horas, como era, como que eu sentia. Então, para mim, funciona assim. Eu ia ampliando. Às vezes, para o outro, vai funcionar fazer de 3, levar uma cacetada só e já aprender também. Então, se eu não entender como, e também não ir para ação, não dá certo. O que que... Então, aqui tá as cartas, né, da constelação, do baralho. Eu quero que você feche seu olho e vou tirar uma carta daqui. Como que essa carta traz de consciência quando a gente olha para o dinheiro, tá? Então, esse olhar, que vai servir para todos nós. Quando a gente olha para o dinheiro, olha que interessante. Nós dizemos para o dinheiro, por favor, olhe para mim. Agora deixa eu ver o que o dinheiro diz para a gente. Eu acolho toda a minha história. Então, se o dinheiro está falando que ele acolhe toda a história, então, que é o dinheiro falando, né? Eu acolho toda a minha história. Então, o que a gente vai fazer no nosso coração? Acolher toda a história do dinheiro que cada um teve. A escassez. Gente, não cai uma folha de uma árvore sem permissão de nada, sem consciência. Então, pensa aí. Você olha para o dinheiro e diz, eu acolho toda a sua história. O meu até deu um negócio na garganta aqui, tá liberado. Agora vamos ver o que nós falamos pro dinheiro. Agora eu estou bem. Então quer dizer que nós acolhermos a história do dinheiro, agora eu estou bem. Então, vamos ver o que o dinheiro fala pra gente. O dinheiro fala pra gente também. Siga em paz. Agora eu estou bem. Então, para a gente se igualar a algo, eu falo que dinheiro mas pode ser uma saúde, pode ser uma felicidade, alegria, eu preciso também estar bem. O dinheiro só é mais uma faceta. Eu vou tirar uma carta quando a gente une os dois. Então, eu vou unir a carta do dinheiro e a carta da gente. E aí vem assim, ó, não tome para si compromisso e responsabilidade que não são seus. Então, quais são aí as dores, as situações que não são da gente? E a gente toma para gente a verdade que é do outro. Então, como eu funciono, como eu vejo, e aí a gente vê as outras autossugestões, ou vê o que o outro pensa, peraí, não, para mim a minha verdade é signação. E olha, eu tive medo. Então, quanto de medo a gente tem, às vezes, de soltar aquilo que a gente está segurando? E aí eu vou finalizar com isso. Quem não troca, não entra no jogo da vida. Então, eu dou, eu recebo. Aqui a gente somos as nossas inter-relações. Eu dou algo, aí eu recebo. Gente, faz o teste amanhã, se vocês for andar na rua. Passe pelas pessoas. Se a pessoa fala bom dia, o que você faz na hora? Responde, bom dia. Se ninguém fala bom dia, não tem troca. E se você falar bom dia, você vai receber bom dia. Faz essa primeira ação. Faz essa primeira ação. Então a gente vai entender o outro.